Ele viu o diabo na hora da confissão porque estava escondendo um pecado grave. Hoje nós veremos este e outro fato que mostram como o demônio tenta a pessoa não só para cometer o pecado, mas depois de cometido um pecado, ele tem uma tentação especial, mais perigosa, em que muita gente cai e com isso perde a alma. E é para evitar isso que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Nosso canal, nossas conversas de segunda a sexta-feira tem como objetivo conhecermos melhor as verdades eternas, o céu, o purgatório, aprender sempre mais como os santos anjos podem nos ajudar na luta contra os inimigos da nossa salvação. Hoje, para a nossa conversa, estou me baseando em um livro que eu recomendo a todo mundo, Confessai-vos Bem, do padre Luiz Chiavarino. É fácil adquirir pela excelente livraria Petrus. O link está na descrição do vídeo. Lá também o link para colocar suas intenções. Coloque já para a Santa Missa desta semana. Basta estar inscrito, clicar no link, não adianta nos comentários, clicar no link e incluir as suas intenções. Por favor, não se esqueça das almas do purgatório que estão sedentas de nossas orações. Pois bem, hoje vamos falar de algo realmente importante, muito sério. É uma armadilha que leva muitos católicos, inclusive, a perderem sua alma. O demônio, ele é um anjo decaído, mas nem por isso ele deixa de ser super esperto, por natureza, muito mais esperto do que nós. Malandro. Usa de 1000 artimanhas para nos enganar e para nos manter nas malhas do pecado. É assim, na ocasião do pecado, ele tira toda a vergonha de cometer. Pode ser a coisa mais vergonhosa, como trair a esposa. Na hora, ele tira a vergonha de cometer. E logo depois que a pessoa comete o pecado, ele enche de vergonha. E, sobretudo, enche de vergonha de confessar o pecado. E vamos ver daqui a pouco 2 casos incríveis que aconteceram nos confessionários de São João Bosco e de Santo Antonino. Mas antes, uma rápida explicação. Quando a gente se confessa sacramentalmente, tem a obrigação, veja, a obrigação de contar todos os pecados mortais desde a última confissão. Os pecados veniais também podem ser confessados, é até recomendável, mas não é obrigatório. Mas deixar de propósito de contar um pecado mortal durante a confissão não só a invalida, mas é um sacrilégio, um pecado gravíssimo a mais. Né? Porque é abusar da misericórdia de Deus. A confissão tem esse poder divino, magnífico, né? Foi instituída pelo próprio Nosso Senhor. Então ela tem esse poder divino, magnífico, espetacular, de perdoar os pecados, mas a condição é acusar-se de todos os pecados mortais desde a última confissão. Se alguém tem a alegria de nunca ter caído, de nunca cair novamente no pecado mortal, é recomendável que se confesse com os pecados veniais, mas não é obrigatório, não é contar todos os pecados veniais. Os pecados mortais, sim. Se a pessoa se esquece sem culpa própria, isso não invalida, claro, porque ela tem a intenção de contar tudo. Eu estou falando de conscientemente omitir, por vergonha, de contar um pecado grave. Esse livro descreve assim: na hora do pecado, o demônio diz: ora, cometa à vontade esse pecado, afinal não é assim tão grave. Deus é bom, ele não o quer castigar. Depois, com uma confissão, ele perdoa e está tudo acabado. E assim, batendo hoje, batendo amanhã e batendo sempre na mesma tecla, o demônio acaba triunfando, ou seja, fazendo cometer o pecado e às vezes até repetir. Né? Então, depois, quando o coitado, roído pelo remorso, resolve confessar-se, o demônio muda de tática. Novamente trata de impedir que Deus tome conta dessa alma e diz: como ousas confessar esse pecado, essa coisa horrorosa? O confessor vai ficar surpreendido, vai brigar com você, vai te levar a mal e é provável que te negue a absolvição. Ora, vamos, não temas, confessarás depois. Há tempo de sobra, há sempre tempo para isso. E assim, o mais das vezes, o demônio fecha a boca de quem estaria quase resolvido a falar e induz os pobres infelizes a se calarem e a cometerem sacrilégios. Explica esse livro, Confessai-vos Bem. O próprio demônio, certa vez, admitiu isso a Santo Antonino, que era arcebispo de Florença, na Itália. Um dia, ele estava no confessionário e viu o demônio junto ao confessionário. Voltou-se para o demônio então e disse: o que fazes aí?
O demônio respondeu: eu estou esperando para fazer a restituição. Santo Antonino: qual restituição, demônio maldito? Fala ou ai de ti? A gente sabe que quando um sacerdote ordena o demônio, em certas condições, o demônio é obrigado a responder. Então o demônio respondeu e disse assim: venho restituir aos pecadores a vergonha e o medo que lhes roubei quando os fiz cometer os pecados. Então ele mesmo confessou que ele rouba a vergonha e o medo de cometer, e na hora da confissão ele devolve o medo e a vergonha de confessar. E um outro fato aconteceu com São João Bosco na igreja de São Francisco de Sales, em Turim. Ele tinha ali vários jovens reunidos, cada um esperando sua vez para confessar. Vários se confessaram até que chegou um e começou a confissão dele. Então confessou um pecado, 2 pecados, 3 pecados. De repente parou. São João Bosco disse: continue, meu filho. Dom Bosco tinha esse carisma de ler o pensamento dos jovens. E o resto? O rapaz disse: não tem mais nada. Aí Dom Bosco disse: meu filho, não tema, o confessor não vai condenar, o confessor sempre perdoa, porque é tudo em nome de Deus. Tenha coragem, se confesse direito. Aí o jovem diz assim: não tem mais nada. Aí Dom Bosco: mas por que, meu filho? Queres com uma confissão sacrílega dar prazer ao demônio? Causar tristeza a Jesus? Fazê-lo chorar? Aí o rapaz: eu garanto ao senhor que não tenho mais nada a dizer. Então Dom Bosco, inspirado por Deus, diz assim: então tá bem. Olha quem está atrás de você. Aí o rapaz se virou, aí soltou um grito agudo, né? Todos os jovens viram aquilo, né? E aí o jovem se agarrou no pescoço de Dom Bosco e disse: sim, padre, eu tenho mais tal pecado. Era um pecado grave. E aí ele contou, afinal, o pecado que ele não estava ousando confessar antes por causa da vergonha. E aí os companheiros dele viram, né? Então, quando saíram da igreja, cercaram ele, curiosos: mas o que aconteceu? Eles sabiam que com Dom Bosco acontecia muito fenômenos assim. Aí ele, ainda um tanto assustado, meio sorrindo, diz: se vocês soubessem, eu tinha cometido um pecado e eu não estava ousando confessar. E aí Dom Bosco leu meu coração, e aí eu vi o demônio sob a forma de um gorila com olhos de fogo e garras assim afiadas que estavam prontos para me agarrar, disse o rapaz. E alguém pode objetar: mas Dom Bosco era um santo, o Padre Pio era um santo, são curadas, eles viam essas coisas. Feliz de quem se confessa com eles. Aí o livro responde assim: todos os confessores representam a nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo é sempre santo. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele tem pena de todos, ele perdoa tudo. A condição é confessar bem. Mas se o padre for ruim, se ele for padre legítimo, ele tem autoridade que não é dele, mas é da igreja, para perdoar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância do ministério ordenado. E esse livro, Confessai-vos Bem, diz também uma coisa interessante. O demônio procura enganar e trair nas confissões em todas as ocasiões. Assim como o lobo agarra as ovelhas pela garganta para que não gritem, as carrega e as devora, assim também o demônio faz com certas almas. Agarra pela garganta para que não confesse os pecados e arrasta miseravelmente a alma para o inferno. E ele diz que, infelizmente, na experiência dos sacerdotes, há muitíssimos católicos que caem nessa armadilha. E tem, sobretudo, um tipo de pecado que as pessoas têm mais vergonha de se confessar, que são os pecados contra a castidade. Ele diz assim: são geralmente os que cometem pecados contra a pureza que enveredam por essa armadilha, por esse caminho. Geralmente não há dificuldade na experiência dos sacerdotes em confessar os pecados contra a fé, os pecados de blasfêmia, a profanação do domingo, dos dias de festas, o pecado de desobediência, de vingança, ou mesmo de furto. Ele diz que normalmente as pessoas não têm tanta vergonha de confessar esses pecados. Mas quando se trata de se acusar de pecados de impureza, ou ter que acrescentar certas circunstâncias que os acompanharam, né, ou ainda quando se trata de dizer o número bastante considerável dessas faltas, então surge uma maldita vergonha e fecha sacrilegamente a boca do penitente. É uma coisa incrível, né? Aí a gente compreende por que Nossa Senhora disse em Fátima que o pecado que mais leva as almas para o inferno são os pecados da carne. Não só pelo pecado em si, mas que depois que comete a pessoa fica com uma vergonha louca de se confessar. E o pior, né, é que a confissão sacrílega normalmente não fica só aí, numa primeira.
A pessoa, para abafar a consciência, às vezes continua confessando, mas escondendo aqueles mesmos pecados. Ela vai se enganando, achando que confessou o suficiente, vai, comunga também sacrilegamente e assim por diante. E tem gente que esconde durante muitos anos, chega em idade avançada e ainda assim não fazem uma boa confissão. E ele diz, sobretudo entre os jovens, ele diz, é inacreditável como o medo e a vergonha são comuns, principalmente entre os moços. Daí vem o hábito de continuar a calar os pecados para não sofrer a humilhação, o sacrifício de confessá-los. São Leonardo afirma ter tido a seus pés pessoas que, mesmo em perigo de morte, não puderam vencer a vergonha que lhes fechava a boca. Santo Afonso recomenda aos padres que falem frequentemente nos seus sermões, com calor, com insistência, sobre esse perigo da vergonha que faz calar, e insiste para que façam ver ao povo como as confissões mal feitas arruinam as almas. Porque essa praga das confissões sacrílegas reina por toda parte, principalmente nos lugarejos. Né? E alguém vai dizer, mas se fosse tão rígido assim, as pessoas não vão confessar. Eu digo, mas do que adianta, não é, vender como curativo uma coisa que vai piorar a doença? Né? Não faz sentido. O demônio, ele fala aqui, sobretudo nas cidades do interior, porque o demônio deve soprar ali nas cidadezinhas do interior para as pessoas, como todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo, alguém pode perceber. E com isso minha reputação vai ficar manchada. O curioso é que, novamente, na hora do pecado, essa vergonha não existe. Mas depois, o demônio exagera, mente, dando vergonha de se confessar. Então, que os santos anjos nos ajudem na luta contra esse inimigo solerte e nos ajudem a vencer qualquer vergonha de confessarmos sacramentalmente o nosso pecado. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.